Então você está no lugar certo e na hora certa, em nome de Jesus. Eu preguei aqui para vocês, eu acho que foi no segundo domingo que a gente começou a igreja, mais do que um ano atrás. Eu tive uma mensagem intitulada, está no YouTube da igreja, Liderança Eficaz. Então eu vou usar hoje parte do esboço que eu usei há mais de um ano atrás, mas eu estou mudando o tema de hoje para líder fora da curva. Diga assim comigo, líder fora da curva. Quando você vê essa expressão, fora da curva, quer dizer, é uma pessoa que ela é anormal. É um gênio, é um prodígio, é alguém que não trilha a mesma estrada que todo mundo trilha, é uma pessoa gênia, tá? Então diga assim, eu sou um líder gênio, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Eu quero só ressaltar, a pastora Angélica não está aqui agora, a Elisa não está aqui, a Andresa, algumas pessoas não estão aqui, porque está tendo um treinamento paralelo agora para o Pais Kids. A gente está tendo uma irmã muito preciosa, eu não conheci ainda, vou conhecer daqui a pouco no culto, chamada Caroline. Ela é da Paz Church São Paulo, ela é uma professora lá do Kids, muito bem conceituada, ela está aqui de férias, e o pastor Arão, que é o pastor responsável por todo o Paz Kids do Brasil, teve contato comigo, falando o seguinte, que ela estaria aqui, se a gente queria aproveitar essa irmã para poder dar um treinamento para o nosso Paz Kids. Então a gente falou, de braços abertos quero te receber. Então a gente recebeu ela. Então a gente estava pensando durante a semana, é muito às vezes complicado uma agenda. Então, poxa, a gente tentou fazer agora simultaneamente para poder agradar gregos e troianos. Não sei se você é grego ou se os lá são troianos, mas estamos aqui todo mundo juntos. Gente, vamos lá, alguns conceitos de liderança. Veja comigo no telão, por favor. A liderança, ela é a influência que uma pessoa exerce sobre outra pessoa ou grupo. Olha só, gente, é muito claro que uma das virtudes de um líder é influenciar. Então, se eu não estou influenciando, tem alguma coisa errada comigo. Eu tenho que falar assim, no mínimo eu tenho que falar, Deus, me ajude a influenciar. Agora, claro, olha só, essa influência, ela pode ser boa ou ruim. Eu estou partindo do pressuposto do bem aqui. Tá? Eu estou que nem Santo Agostinho. O mal não existe para mim. Não tem mal. O mal por si só não existe. Eu estou só pensando no bem. Então, observe. Nós temos que influenciar. E você fala assim, mas o Watson, eu tenho que influenciar em que aspecto? Por exemplo, influenciar o nosso pessoal para o nosso grande arraiá agora, sábado. Líder discipulador. Irmão que é muito firme na igreja. Me ajude a influenciar esse pessoal. Tua célula, pega na mão dessa célula. Estou falando figurativamente. Pega na mão, todo mundo leva para o arraiá. Isso é influenciar. Isso gerar um valor agregado na vida da pessoa. Um outro conceito de liderança aí, liderança é inspirar e mover as pessoas à ação, alcançando delas o quê? O máximo de cooperação possível. Então diga assim comigo, inspirar. Gente, o que é inspirar alguém? A gente olhar para uma pessoa, puxa, é interessante, o meu filho Enzo, ele saiu daqui agora falar baixinho, ele não gostava de música. Desliga, não gosto de música. Eu estou tendo uma dupla, eu acho que essa dupla aqui do Pernambuco. Depois dá uma olhada aí no YouTube aí. Lucas, Roque e Gabriel. São garotinhos, são dois jovens casados já, mas que eles cantam como se fosse sertanejo. Os caras cantam muito. Eu fico olhando, vendo aqueles vídeos, o Enzo falou para você, mano, poxa, eu queria cantar assim. Eu digo, você pode cantar, eu posso te colocar, não, você quer cantar, eu boto numa aula de música. Eu estou tentando influenciar, o Enzo vai cantar ainda, viu, gente? Então, olha só, o que é liderança? É inspirar. É a pessoa olhar para o outro e falar assim, puxa, eu quero ser igual. Puxa, que legal. Gera aquela admiração. Ele chegou, psh. O líder é um desencadeador de potencialidades. O que é desencadeador? Destrava. Gente, você sabia que nós temos tantas potencialidades? Nós temos tantos potenciais. E o que eu tenho que fazer? É destravar esse potencial das pessoas. Daniel, o Daniel está aqui, ó. Daniel, levanta a mão aqui, Daniel. O Daniel tem na célula dele a Evelyn. Gente, a Evelyn nessa igreja aqui, para mim, é uma das maiores ganhadoras de alma.
Daniel tem que usar a Evelyn, o talento que ela tem, para trazer pessoas. Discípula da Priscila. Ela trouxe pessoas, domingo retrasado ganhou para Jesus. Domingo passado trouxe, ganhou para Jesus. Ela é um potencial para ganhar almas de fora de série. Só que talvez na tua célula vai ter pessoas com potencial de arrumar, de organizar. Aí, por exemplo, vai ter o aniversário da célula, de alguém da célula, aquela pessoa deixa aquele ambiente, você fala, meu Deus, que coisa top. Nós temos que encontrar e destravar a potencialidade das pessoas. Outros têm potencial para ganhar dinheiro, outros têm potencial para falar bem. Gente, seja o que for, nós temos que encontrar essas pessoas. Por exemplo, o maior trabalho meu, na verdade, isso é um trabalho de liderança de modo geral, é encontrar nesse grupo que nós temos daqui, quem pode fazer o quê? Quem pode cantar, quem pode fazer eventos, quem pode liderar os jovens, quem pode liderar casais. Por exemplo, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Nós estamos iniciando agora, mas eu preciso, quando eu falo eu, igreja, tá, gente? Não é o outro, eu falo eu, nós. Vou falar nós, que é o mais correto. Nós precisamos, nos próximos anos, de um líder de adolescentes. Líder do ministério. A gente vai ter curso na igreja de adolescentes, tem que ter um líder, um casal. Nós precisamos nos próximos anos de uma liderança de casais. Eu, como pastor, não vou poder estar à frente de casais. Eu tenho que estar à frente de tudo. Eu preciso, nos próximos anos, de um gestor financeiro, administrativo financeiro, por enquanto eu pago as contas ainda. Minha esposa, ela lança lá no nosso aplicativo da igreja e paga as contas. Vamos precisar disso no futuro. Nós precisamos, no futuro, de um gestor para a IMP. O que é IMP? Escola Ministerial Paz. Eu lembrei só agora de 4, mas tem mais. Qual é o meu trabalho? Eu sei disso. Qual é o meu trabalho? Olhar para o grupo que eu tenho. Manda mais, Jesus. Você. Encontrar o que as pessoas certas para as coisas certas. Mas eu sei que a gente vai encontrar. Nós estamos em processo de crescimento. Mas, então esse é um trabalho. Por exemplo, eu já vi alguns presidentes, alguns grandes empresários falando, inclusive o cara mais rico da China, esqueci o nome dele agora, um senhorzinho, essa semana estava vendo um vídeo dele, ele falou o seguinte, olha, eu não sou o melhor, mas eu coloco os melhores na minha equipe. Eu escolho os melhores para estar na minha equipe. Então isso é um segredo de crescimento. Quarto conceito aí, liderar não é impor, diga assim, não é impor. Não é impor. Liderar é despertar nas pessoas o desejo. Irmão, impor é a igreja tradicional. Que é lá do interior, que está contra a Bíblia, lá no interior, o pastor fala o seguinte, olha, mulher para cá, um para cá, impondo. Usa calça para fora, usa saia, isso é impor. Impor é o seguinte, o pastor acha que a pessoa está em pecado, você não ceia, você está em pecado, isso é impor. Liderança não é impor, liderança é a gente despertar na pessoa o interesse. Diga assim, eu sou um despertador de interesse. John Maxwell falou o seguinte, que o elemento mais essencial para a liderança é o que, gente? Confiança. A confiança, ela é restaurável, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, por exemplo, quando... gente, eu fui cobaia em muita coisa. Quando ainda jovem, eu fiz algumas coisas erradas e eu conversei com o meu discipulador. E aí depois toda a igreja sabia. Eu não tinha problema, amém, Jesus. Eu fiz minha parte. Estou sendo livre para falar. Mas quando quebra uma confiança em alguém, às vezes não é restaurável. Por exemplo, eu tinha tudo para estar no mundo, porque pastores que me discipulavam, que eu abri o coração, falou para todo mundo as coisas erradas que eu tinha feito. Então podia ser um cara hoje falando o seguinte, olha, não, o discipulado é errado, os caras se contam. Não, mas eu entendi que o que acontece, que para mim eu preferi reconstruir a confiança, não talvez no sujeito, mas é a confiança no princípio, confiança na Bíblia, a confiança de que não é porque um errou que todos os discipuladores do Brasil, da minha igreja, são pessoas sem confiança. Então diga assim comigo, a confiança é essencial. Vamos estar vendo o que Leonel Robbins falou. Ele disse o seguinte, os líderes,
estabelece direções através do desenvolvimento de uma visão de futuro. Vamos só parar por aqui? O que eu falei para os irmãos no final do ano passado, o último Tadel? Vocês lembram? Nós vamos ter quantos membros aqui na igreja? 120. Só esse ano, né? Quantas células? 20. Isso é o quê? Isso é visão de futuro. Quer dizer, nós começamos um ano, um exercício, já com uma visão clara. Clara. Nós queremos isso. Então é isso que a gente tem que fazer. Esses líderes, segundo Hobbes, ele fala o seguinte: sabe direcionar as pessoas. Direção. É bom evangelista? Traz gente para a célula. Aí tem alguém que não consegue ganhar muito, cuida dessa que ela está trazendo. Direcionar. É como se fosse quase que um gestor mesmo. Um gestor, ele fala, olha, faz isso, faz aquilo, ó, dando todas as diretrizes. Ele continua dizendo que esse líder, eles engajam as pessoas, comunicando a elas uma visão e inspirando-as a superar obstáculos. Então, gente, no processo da gente fazer, da gente desenvolver o evangelho, tem obstáculos, sim ou não, gente? Às vezes tem obstáculos de dinheiro, não é isso? Às vezes tem obstáculo de mão de obra não adequada ou pouca. Às vezes tem obstáculo de quê? Cultural. Nós temos que, então, como líderes, engajar as pessoas e falar o seguinte: olha, você precisa ser maior do que o obstáculo. Amém, gente? Amém. E vamos lá. O que Michael Jordan falou? Michael Jordan é o Pelé do futebol. O cara do... Melhor dizendo, ele é do basquete, o Pelé do futebol, né? Ele era o rei do... Talvez o maior ícone do basquete mundial. Ele falou o seguinte: olha, com talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha o quê? Campeonatos. E, gente, por exemplo, o que eu entendo? Você sabia que nós já temos aqui na igreja pessoas que poderiam, por exemplo, um ministério como a mídia? Deixa eu dar um exemplo aqui da mídia. Nós temos aqui na igreja membros que a gente podia contratar essa pessoa, profissional, ponto, está resolvido. Toda semana o cara entregava um produto para a gente, impecável. A pessoa qualificada, com equipamento, com experiência, tudo. Mas qual é a minha visão? Eu não quero que receber um produto todo domingo, um exímio produto, impecável. Parece um estúdio de TV. Não. A gente quer isso aqui, mas eu estou hoje focado em desenvolver o quê? Equipe. Então, para mim, 10 em construção é melhor do que um que é o mais top. Esses 10 têm que ser tops, Watts? Tem, mas vamos continuar caminhando. Por quê? Porque para chegar, para a gente poder ganhar o campeonato, para poder ser uma igreja relevante, é preciso o quê? Um engajamento de equipe. Por exemplo, nós estamos agora diante de uma grande organização do nosso primeiro arraiá. A Sara mandou para mim há pouco tempo, Sara e Gondinho. Quantas pessoas, Sara? Deixa eu ver aqui, Sara. Você me passou aqui agora? Sara, MDA. Sara e Andinho. Cadê aqui? Está aqui. Quantas pessoas? Comigo e o Diego, 8 pessoas. Já está eu e o Diego aqui. Nós precisamos de 15. Faltam quantos, gente? 7. Falta metade. Então, olha só. É só a equipe que vai fazer a gente vencer. Então, no final desse Tadel, não deixe de começar o segundo culto. Fale com o Diego, com a Débora, com o Andinho, Sara. Acho que o Diego deve estar à frente mesmo, para poder dar o seu nome, para você nos ajudar nesse processo, em nome de Jesus. Diga assim: nós somos uma equipe, vamos ganhar esse campeonato, em nome de Jesus. Salvador Faria diz o seguinte: olha, todos são peças importantes no trabalho em equipe. Cada um representa uma pequena parcela do resultado final. Quando uma pessoa falha, todos devem unir para a sua restauração. É como se fosse, gente, uma corrente. E essa corrente, cada sujeito é um elo que vai entrelaçando no outro e vai aumentando aquela corrente. Quando um falha, obviamente todo mundo falha. Aquela ilustração que a gente vê na Bíblia da ovelha que perdeu, né? Se perdeu. Perdeu-se uma, para-se o processo, procura-se a perdida, integra-se ao grupo e continua o processo de guardá-las no redil, ou seja, no curral das ovelhas.
Vamos lá entender aqui o outro conceito. Esse conceito aí agora é de Charles Schwab. Esse cara, ele foi o maior produtor de aço dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: recebo mais de $3.000 por dia, segundo ele. A razão de receber um salário tão elevado era a habilidade em tratar com as pessoas. Ah, meu irmão, o maior executivo de aço dos Estados Unidos, $3.000, $90.000 por ano, esse era o salário dele. Tudo isso atribuído ao quê? Ele falava, eu tenho capacidade de lidar com gente. Se você é líder nessa igreja, se você é discipulador, você fala assim, eu não gosto de gente, não entrega a sua célula, não entrega o seu discípulo, faça o contrário, diga assim, Jesus, eu abro o meu coração e faça de mim um sujeito que ama trabalhar com pessoas. Porque, gente, isso dá um segredo. Por exemplo, nós temos visto empresários fracassarem, políticos fracassarem porque não sabem trabalhar com... Eu já vi pastores da nossa igreja, muitos anos atrás, perder ministérios gigantescos porque não sabem lidar com gente. Era enfesado, estressado, zangado, bruto, e as pessoas aguentam, chega uma hora e fala o seguinte, olha, chega, tchau, vá com Deus, que nem disse Fafá, né? Vá com Deus, então já foi tarde. Então, gente, olha só, é importante lidar com pessoas. O próximo conceito é de John Rockefeller. Ele também foi um grande homem de negócio, filantropo, industrial dos Estados Unidos. Ele falou o seguinte, que a habilidade para lidar com as pessoas é um produto pelo qual, ele diz, eu pago mais do que qualquer outra função debaixo do céu. Segundo ele, se eu encontrar um sujeito que sabe trabalhar com gente, mas o modo de trabalhar com gente está muito vago, sabe ouvir as pessoas. Lembra que eu falei as 2 semanas anteriores sobre o conselheiro? Tem paciência, tem jogo de cintura, olha para as pessoas com esperança, acredita nas pessoas. Lembra que eu falei domingo passado? Jesus acreditando em Pedro. Chegou a falar, ele sabia que Pedro era frágil, Pedro ia pisar na bola e falou, olha, você é Pedro, eu sou a pedra, mas através de mim você vai construir a igreja. Ele acreditava nas pessoas. Amém, gente? Diga assim comigo, eu sou um perito em lidar com gente. Olha, o crente não pode usar algumas frasezinhas que eu já vi por aí, que é muito errada. O que eu já vi crente falando? Eu prefiro lidar com animal, porque animal faz a besteira, a gente mete o cacete e passa raiva. Crente não pode bater em crente. Quer dizer, esses jargões, meu Deus do céu, misericredo, não pode ter esse conceito. Se a gente não tem esse espírito ainda, porque a gente fala, Deus me ajude a ter. Planta em mim isso, planta, porque só assim eu vou conseguir fazer a diferença em nome de Jesus. Amém, gente? Outro ponto que eu quero falar com você agora, não só com vocês, agora já um ponto de explanação, tenha sempre esperança de quê? Que a sua célula... foi bom para ensaio. Valeu, viu, Wilde? Ouvi muito a tua voz grave, tipo de locutor de FM. Vamos lá, 1, 2, 3 e tenha. Líder de célula que está aqui, você não pode ser um sujeito ou uma sujeita que está com a célula hoje e tipo assim, e não tem nenhuma perspectiva de multiplicação. Tipo assim, eu posso passar tanto tempo, se eu conseguir multiplicar bem, se não, não. Você não pode ser assim. Nós temos que ter sempre o que? A esperança. Eu vou multiplicar. Vocês lembram que o nosso pastor presidente, pastor Ivo, falava o seguinte, quando só ele estava lá, tocando violão, e a irmã dele lá na frente, ele cantando. Os dois, ele falava, ele conta esse testemunho, nós vamos ser, falava para a irmã, nós vamos ser milhares. Talvez a irmã dele falava amém, talvez ela falava amém. Não sei o que é, mas ele falava com entusiasmo. Ele falou para a gente agora, a gente teve reunido com ele, os pastores estaduais, ele falou o seguinte, olha, na Santa de quantas vezes tinha 7 pessoas na igreja, 9 pessoas na igreja. Gente, é uma célula, não é uma célula, 7 pessoas? Ele falava assim, nós vamos ser milhares, nós vamos ser milhares, vamos ganhar Santarém, todo mundo, amém. Gente, eu tive em Santarém várias vezes. Eu já vi
quando não tinha Catedral do Amor, que é um grande prédio que tem lá, eu já vi 7 cursos no domingo. O Wilde é de lá, né, Wilde? Tá aqui para... Se eu mentir, você fala, pastor, tá mentindo, se arrepende. Tá bom, vou falar aqui, tu vai confirmando aí. Pode falar mesmo, Wilde. E eu lembro que tinha um culto que era 1h, não tinha esse culto? De 7 às 7. Isso, mas tinha um que era 1h, eu lembro. Começava às 11, terminava 1, começava... Isso. Mas eu lembro que eu estava curioso para esse culto de 1h, o Santarém, um calor. Aí eu estava lá uma vez, aí terminou o culto das 11 da manhã, já era quase 1h. Então as pessoas estavam saindo uma multidão por uma porta. Multidão. Lá cabia 2.000 pessoas naquela igreja, né? Mais ou menos isso? Estou falando a verdade, né? Me ajuda aí. Multidão saindo, uma fila, 1h. 1h, Santarém chega e fala assim, ó, sol, tremendo assim, fala assim, meu Deus, 1h, uma multidão entrando para o culto 1h. Irmãos, por que isso? Porque no coração de um líder existia esperança que é multiplicar. Então, você não pode ser um líder desesperançoso, você tem que ter essa esperança. Diga assim, Deus, cria em mim essa esperança. Eu não vou falar muito sobre isso, que eu não quero fugir do assunto, mas eu gosto do texto paulino de 1 Coríntios 13. Paulo chega lá, não está aqui no meu esboço, eu lembrei agora. Paulo chega lá e faz uma síntese dos parâmetros principais do Evangelho. Ele fala o seguinte, olha, ele fez toda a exposição do versículo 1 ao 12 sobre o que é amor. O amor ele vai falar no 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo é amor. Mas ele chega no 3 e fala o seguinte, agora pois, faz uma síntese, um resumo, permanece a fé, a esperança e o amor. Na visão paulina, o Evangelho sintetizava tudo o que ele tinha falado. Se eu conseguir talvez fazer uma síntese bem mesmo curta, o Evangelho são essas 3 coisas: fé, esperança e amor. Então observe, a esperança faz parte do Evangelho. Mas eu quero dar um exemplo para você de um cara chamado Nelson Mandela. Esse cara, ele foi o presidente da África do Sul em 1994 até 99. Esse cara, ele lutou contra o apartheid, contra a segregação racial. Ele lutou pela equidade entre negros e brancos. E aí, por ele ser um grande ativista, ele foi preso. Ele passou 27 anos na prisão. É muito tempo, né, gente? 27 anos. E lá ele conta, quando você vê a história dele, você vê que ele sofreu muito, foi espancado, foi humilhado, mudou para prisões fortes, colocado em cela, em calabouços escondidos, privado de comida. Ele sofreu, ele comeu o pão que Cristo não amassou. Mas é interessante que, enquanto ele estava preso, teve uma neta que nasceu. E aí, na aldeia de Mandela, naqueles tempos, talvez até hoje é assim, quem dá nome aos netos eram os avós. Então, nasceu uma neta dele, ele estava na prisão, e ele deu o nome da neta em português, chamada Esperança. E ele conta que toda vez que ele estava preso, ele falou assim, abre aspas, porque durante todos os anos que passei naquela prisão, a esperança nunca me abandonou. Ele continua, eu precisava ter esperança interna, para que um dia pudesse ver a esperança externa. Tinha que crer que um dia ia sair de lá, para que pudesse conhecer a neta, porque nunca os parentes foram visitá-lo. Porque a polícia não deixou. Ele foi tratado 27 anos de maneira abrupta. Olha só, ele falava que tinha que ter esperança interna para poder ver a esperança externa. Diga assim comigo, eu preciso da esperança interna para ver o externo. Então, outro ponto que eu quero falar com você, parecido com esperança, veja no telão, diga assim comigo, olhe através dos olhos da fé. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por e não pelo que vemos. Como é que isso você vai colocar isso em prática? Tua célula na quarta-feira, tua célula na quinta ou no sábado. Você começa a tua célula sem ninguém lá. Meu Deus, só está eu e minha esposa, então só está eu e a minha anfitriã. O
que é fé? Não estou vendo só isso aqui não, Jesus. Estou vendo essa célula aqui cheia. Amém, gente? Amém. Olha só o que é fé. Vocês lembram que a gente começou o segundo culto aqui no primeiro domingo de fevereiro, né? Gente, nós estávamos com o primeiro culto cheio, sim ou não? Não. A gente fez uma votação entre os líderes e alguns de nós, tudo bem que a gente tinha que usar razão lá, podia todo mundo falar o que quisesse falar. Alguns falaram o seguinte: não começa não, porque ainda não tem gente. Não foi isso? Eu cheguei a pensar, será que a gente começa mesmo? Vamos lá, vamos ouvir a plateia, vamos ver a galera. Mas nós começamos pela fé. Hoje, nesse culto, que é o culto que dá menos pessoas, né, Carlos? Das 5 da tarde, tinha 46 pessoas no culto hoje. Agora o das 7 da noite sempre dá mais pessoas. Ou seja, a gente percebe que os dois cultos estão quase que lotados. Se porventura a gente não for para um local logo, já vamos orar pelo terceiro. Porque a gente vai começar não olhando para as cadeiras vazias, mas olhando que cada cadeira vazia é uma pessoa que vai vir em nome de Jesus. Então você tem que olhar para a sua célula assim. Eu gosto muito de um exemplo. Eu falo muito, tenho que olhar para esse negócio aqui desse telefone direto. Olha, eu gosto muito do exemplo que eu vi num livro chamado Arte da Possibilidade. Esse livro de Rosamunde e Benjamin Zander, eles relatam a história que numa grande indústria americana que produzia sapatos, mandou um consultor para a África. Vai lá para a África, a gente quer abrir mercado na África. Chegou lá, o cara passou uma semana, o cara ligou para a indústria, falou o seguinte: olha, manda minha passagem de volta. Por que, sujeito? Aqui ninguém usa sapato. Aqui todo mundo anda descalço. O máximo que eles fazem, eles pegam uma PET de Coca-Cola, amassa, furam embaixo, colocam uma madeirinha colada, botam uma tira e anda. Aqui não tem cultura de usar sapato. O que a fábrica faz? Vem antes. Só que a fábrica não desiste. Ela manda um outro consultor. Vai lá para o mesmo local. Com uma semana o cara liga: gente, contratem mais funcionários. Coloca o terceiro turno. Aqui nós vamos vender sapato para burro. Qual é a diferença, gente? Porque um entendia pelo prisma da realidade, da cultura. Um olhou para aquela situação não como problema, mas como uma possibilidade. Será se no ministério? Deixa eu olhar aqui, deixa eu chamar aqui. Eu quero falar aqui com os líderes de ministério. Líderes de ministério. Não vamos olhar para a igreja, para as pessoas da igreja, como um problema. Olhe para cada pessoa como uma possibilidade de fazer parte do seu ministério. O nosso trabalho não é, líder de ministério, não é eu vou fechar, ninguém vai entrar. Não. O nosso trabalho é eu vou abrir. Tem 10, vai ter 20. Amém, gente? Sim ou não? Amém? Vai ter 20. Então, eu não vou podar as pessoas, eu vou oportunizar elas. Amém, gente? Então, você vai abrir espaço. Por quê? Porque é assim que a gente consegue fazer um trabalho de excelência. Então, diga assim comigo: eu não vou enxergar dificuldades. Eu vou enxergar o quê? Oportunidades. Então, outro ponto que eu quero falar com você, não vai dar no telão, mas eu quero que você só note aí, alguns detalhes que você tem que estar muito antenado na tua célula. Isso aqui é muito básico, mas preciso falar para que a gente possa sempre conduzir as nossas células de maneira muito legal. Eu quero falar sobre 7 pontos que a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro ponto é o seguinte. Vamos lá. Primeiro, pontualidade em o que, gente? E concluir a tua célula. Aqui está tudo certo. Eu estou nas células, está tudo certo. Estou vendo, tudo bacana. Só para a gente garantir. Não passa de 60 minutos. Célula de adolescente, 50 minutos. Se for de criança, meia hora. Não pode passar. É aquilo ali, ó. Para quê? Para que a gente possa ter reuniões amistosas e bem legais. 1 hora como, Odson? Sempre começa a célula orando. A célula é um contexto espiritual, gente. Então nunca comece só, vamos orar, irmãos. Ora. Então, a partir daquela primeira oração, libera o cronômetro. A última oração, pela boia, pelo lanche, aquele açaí maravilhoso que vai ter na célula, né? O Fábio lá tem comida a jantar, né, Fábio? Lá, eu já estive lá, tem rabata, tanta coisa gostosa lá.
Então, aquela oração, Fábio, da comida, lá é jantar mesmo, lá o negócio lá é forte, gente. Aquela comida lá, aquela oração é para fechar uma hora que começou. Então, isso é muito importante. Ponto 2. Gente, casa arrumada. Diga assim comigo, casa arrumada. Casa arrumada. Cuidado com calcinha, com cueca, com pano de chão. A célula aqui e aquele monte de coisa feia. Tudo assim do lado. Os visitantes ficam, meu Deus, que coisa feia, coisa bagunçada. Esses detalhes é importante a gente poder arrumar, deixar o ambiente o quê? Visual limpo, ok? Terceiro, temperatura do ambiente. Geralmente os homens são mais calorentos, as mulheres mais frias. Geralmente, não quer dizer que isso é uma regra. Então, tem que ter esse cuidado. A tua célula é quente? Bota o ventiladorzinho. Se tiver acusado, liga. Lá em casa tem uma porta corrediça. Quem já foi lá em casa sabe. Então, lá fica, fecha, aí abre, enfim. A gente vai administrando a célula com essa temperatura, isso aqui é muito legal. Uma outra coisa legal também é iluminação. Aqui está tudo bem, mas eu lembro quando eu estava lá em Macapá, eu assumi célula, eu tinha 14 anos. Depois eu comecei a supervisão na célula. E lá no norte a gente tinha muita célula nos quintais das casas. Aqueles quintaizinhos, tinha muitas árvores, e aquele negócio escuro. Aí eu lembro que tinha a minha célula lá, tinha uma lâmpada que era 60 volts, aquela bem fraquinha. Quando eu ia ler, eu ficava aqui embaixo assim, ó, para poder ver, né, para poder a gente conseguir ler. Claro, isso aqui foi coisa lá no começo, mas hoje é importante a gente ter uma claridade muito bem bacana, tá bom? Uma outra coisa, limpeza. Lá em casa, toda vez que vai ter célula, nós varremos antes e passamos um pano. Porque as mulheres, ou os homens também, às vezes cai muito cabelo, né? Que é tudo limpinho. Chega lá em casa, acho que muitos já foi da minha célula aqui lá em casa, lembra que lá é tudo limpo. Limpo, tudo arrumado, tudo. As minhas cadeiras, você pode ir lá, eu te desafio. Pode ir lá na minha célula, eu te desafio. Eu que limpo elas, eu tiro elas de lá, eu coloco tudo arrumadinho e eu passo um pano nelas tudinho. Eu lavo lá, passo um pano, porque eu quero o quê? Limpeza, porque isso faz parte de um detalhe importante. Amém, gente? Uma outra dica aqui, olha. Tem uma garrafa com água, com café, com chá. Por quê? Isso passa o sono. Isso dá uma... isso é o mínimo que as pessoas têm. A gente atende de alguma forma as necessidades basilares fisiológicas do ser humano. Então é importante você ter isso antes da célula. Bota o garrafãozinho lá, a pessoa secou, fica de olho, você pode pegar lá, para a pessoa poder beber água daquele negócio do ambiente. Por último, que eu quero finalizar aqui, dê atenção aos convidados. Diga assim comigo, depois do Espírito Santo, os convidados é o número 2. Gente, depois de Jesus, nas células, os convidados, eles têm que ser muito bem assistidos. Faça na tua célula o seguinte, vamos fazer o seguinte aqui, você que é líder, toda vez que chegar alguém, você bate um papo, e aí, por exemplo, o Carlos é líder, o Carlos vai conversar com a Thaís, que é uma convidada. Na hora que o Carlos deixar a Thaís, porque também não pode ficar direto, porque tem que dar rodízio, a Priscila encosta. O Felipe encosta. Ou seja, aquele convidado está sempre bem assessorado e gente dando atenção para ele. Por que é importante dar atenção? Nós gostamos de atenção, gente. Quem não gosta de atenção aqui? Quem gosta? Todo mundo gosta. Até meu filho, se ele falar comigo, se não olha, fala, olha para mim, olha para mim. A gente gosta de atenção. Então, isso é uma prova de amor, de cuidado. Então, na tua célula, quem chega lá, ensina todo mundo a célula. Chegou um convidado, atenção, conversa. Por exemplo, nós fazemos isso aqui no culto de maneira muito amistosa, aqui no nosso espaço da amizade. Termina o culto, eu vejo todos vocês, mas principalmente eu vejo o Mondinho fazendo isso. Eu vejo o Carlos, eu vejo o Felipe, eu vejo, por exemplo, o Diego. Nós aqui fazendo esse meio de campo. Chega com o convidado, bate um papo, conversa, pega o contato dele, manda um WhatsApp para ele. Essa ponte, gente, nos faz ganhar pessoas. Amém ou não, gente? Isso é importante. Quero finalizar contando a história para você. Estou falando sobre detalhes. E aí conta essa história que Santa Teresa de Calcutá, ela foi numa fábrica da Índia, e aí ela viu um operário de uma empresa de aviões grande, com muito cuidado, meticulosamente, contando os parafusos. Contando, e aquele rapaz contava e colocava no local e arrumava, e aquilo chamou a atenção de Santa Teresa de Calcutá. Essa história é verdadeira.
Ela chegou com aquele profissional e falou o seguinte: mas por que você está com tanto cuidado com esse parafuso? Ele diz o seguinte: porque os parafusos são tão importantes quanto as asas do avião. Se faltar parafuso, pode ter um problema lá em cima. Então diga assim comigo: detalhes são fundamentais. O tempo não permite, você já sabe de muita coisa. Eu quero só que você levante para orar comigo, que a gente possa se antenar nesses detalhes das nossas células, em nome de Jesus.